Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, irmã, amigo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida onde quer que você esteja nesse exato momento. Que Deus te abençoe ricamente. No nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Eu quero passar aqui e deixar uma palavra para a meditação de todos. Hoje nós vemos, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Sendo disseminado, na verdade, espalhado sobre a terra, e existe em nossos dias diversidade de pregadores, né? Diversidade de mensagens, né? Mensagens diferentes muitas vezes, só que a palavra é a mesma. A Bíblia, ela é única, na verdade. A Bíblia é única. Tem muitas pessoas que tentam, na verdade, traduzir a Bíblia Sagrada para uma linguagem moderna, mas mesmo assim eles não conseguem validar o poder da palavra. Eles tentam fazer, na verdade, traduzir uma mensagem, né, diferente, para tentar englobar um grupo no pensamento de algumas pessoas. Mas a palavra é única, meu querido irmão, irmã, amigo. A Bíblia Sagrada, ela é única. O mais interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que não deixa confusão na mente daquele homem, daquela mulher que quer conhecer Deus, que quer saber sobre Deus. Independente do que você leia. Independente. Se você quiser conhecer a Deus de verdade, quiser saber quem é Deus de verdade, Deus, ele se revela, porque o prazer de Deus é se revelar, na verdade, ao homem. Quando o homem tem desejo de conhecer a Deus, para que esse homem possa se dedicar a Deus, no servi-lo, no testemunhá-lo, no falar de Deus, no prosseguir com a sua fé, acreditando na realidade de um Deus verdadeiro, santo e poderoso. Aleluia. Mas quando nós deixamos se levar, na verdade, por aquilo que ouvimos e se contentamos com isso, Deus também não interfere. Porque há uma palavra que diz, né, o livre-arbítrio, na verdade, é a escolha pessoal, a decisão pessoal, né? Deus não interfere nisso. Deus não interfere. Deus não me obriga. Deus não te obriga a você conhecer a Ele. Deus nunca fez isso e nunca vai fazer. Só que tem uma coisa que nós não podemos invalidar e nem ignorar o juízo de Deus, que virá sobre todo ser humano, sobre toda a humanidade. Porque o mais interessante é isso. A ignorância de muitos. Ele acha que no seu pecado Deus é obrigado a aceitá-lo. Se Deus não aceitar é porque Deus é ignorante. Tem um monte que pensa assim, que fala, né, desse tipo de asneira. Que ele quer pecar, quer viver uma vida livre. Ele quer ser livre na sua escolha, nas suas decisões. Mas na hora de se referir a entrar no céu, a lugar de glória, de paz, de descanso eterno, o homem quer ter direito para entrar lá. Mas aqui ele não quer se sujeitar a Deus e nem obedecer à palavra do Senhor. Assim como foi nos dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, a Bíblia fala que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas Noé pregava. Noé anunciava, a Bíblia chama Noé pregoeiro da justiça. Porque Noé anunciava, arrependam-se a Deus. Voltem-se para Deus, porque Deus está irado por causa do pecado. Porque vocês só pensam em pecar, nunca dão ouvido à voz de Deus. Vocês nunca aceitam o que Deus tem falado. Vocês nunca aceitam o que Deus tem mandado. Sempre a livre escolha, na verdade, sempre leva o homem no momento, lugar de prazeres, momento de esplendorosos, de prazeres carnais, que satisfaz o homem no seu momento. Mas ele não para pensar o que vai acontecer lá na frente. Só que hoje, agora, no momento do prazer, ele não pensa em Deus. Ele não quer que Deus interfira na vida dele, na decisão dele, na escolha dele. Mas quando se refere a entrar no céu, ele quer interferir na escolha de Deus. Ele quer interferir, na verdade, na decisão de Deus. Porque se Deus não fizer o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa, é porque esse Deus é um Deus mau. Mas não adianta. Isso para Deus, na verdade, não interfere, na verdade, no poder absoluto de Deus, na soberania de Deus. Independente do que você pense, independente do que você faça, independente da tua decisão. Isso não vai interferir na postura de Deus, no agir de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Deus tem uma vontade e essa vontade é soberana.
A Bíblia Sagrada diz que quando Deus fez o homem e colocou no jardim do Éden, Deus colocou no jardim do Éden e deu para o homem, na verdade, direito a tudo. A tudo. Deus apenas queria a obediência. E a Bíblia fala que Deus colocou, na verdade, uma árvore no meio do jardim do Éden. E Deus falou, olha, vocês vão comer de tudo, mas dessa árvore aqui vocês não podem comer. Porque o dia que vocês comerem, vocês morrem. Mas não era porque a árvore, na verdade, o fruto matava. Era a desobediência que matava. A desonestidade para com Deus era o que matava. É tanto que a Bíblia Sagrada fala que quando eles passavam diante da árvore, eles percebiam. É interessante que comiam todas as árvores, mas aquela que era proibida parece que era que dava mais ansiedade a eles para querer. Será que por que eu não posso comer? Mas não é porque a árvore era melhor, era mais bonita, era mais formosa, não. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando o homem estiver sendo tentado, não diga por Deus eu sou tentado. Não, porque Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta a mim, Deus não tenta você, Deus não tenta ninguém. Quando você é tentado, diz a Bíblia Sagrada, olhe para você mesmo, porque a tentação, ela é uma imaginação criada na tua mente. Você cria aquele desejo, aquele pensamento, e nisso daí você é tentado. Você mesmo tenta a tua própria vida, e nisso daí você tem um adversário que alimenta esse desejo, esse pensamento que te leva à queda. É Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que fala sobre isso. A Bíblia Sagrada diz que o homem desobedeceu a Deus, pecou por causa da desobediência. Então, a vontade de Deus, querido irmão, irmã, é soberana. Entenda, você não pode mudar a vontade de Deus. Eu jamais. Não tem como mudar a vontade de Deus. Não tem. A vontade de Deus é absoluta. A vontade de Deus é suprema. E se você não quiser obedecer a Deus, Deus não interfere na tua decisão. Se você não quiser dar ouvido à voz de Deus, Deus não interfere na tua decisão. Só que quando chegar lá na frente, entenda isso. Você também não vai poder dizer para Deus, se eu não entrar no teu reino é porque o Senhor quer ser maior, sendo que Ele é maior. O Senhor quer ser o Todo-Poderoso, sendo que Ele é o Todo-Poderoso. Então entenda, o livre-arbítrio, na verdade, te dá direito a escolhas. O livre-arbítrio, na verdade, te dá direito a decisões pessoal. Mas o livre-arbítrio, na verdade, não coloca, na verdade, você na qualidade de uma pessoa para entrar no céu quando você faz tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Teu livre-arbítrio pode te dar prazer aqui nessa vida, mas lá na frente pode te trazer um grande prejuízo. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, há muitas pessoas que lêem esse versículo, esse capítulo aqui, apenas esse versículo aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se esquece, ele só lê a primeira parte desse capítulo. E se esquece de ler o resto. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque muitas pessoas pegam somente o texto, ou seja, a primeira parte desse capítulo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se esquece de complementar a mensagem completa que é isso. Aqueles que não têm condenação é aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque Paulo diz assim, porque a lei, veja só o que Paulo diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Aleluia. Porque na verdade a livre escolha, a decisão pessoal de fazer o que eu quero, de ir para onde eu quero, falar o que eu quero, as minhas decisões sem ninguém interferir, aleluia, essa é a vida que eu quero, tudo bem, maravilha, e você pode dizer assim, mas eu estou em Cristo Jesus. Mas se você está em Cristo Jesus, o livre-arbítrio não pode, na verdade, dominar o teu pensamento, não pode dominar o teu querer, não pode dominar a tua vida. Porque quando o livre-arbítrio, na verdade, é o que interfere na tua vida, que faz você decidir o que você quer, o que você quer ser, para onde você quer ir, o que você quer falar, então assim, você pode até dizer, eu não tenho condenação porque eu estou em Cristo Jesus. Mas quando você vai para a segunda parte desse texto, entenda, condenação só não há para aquele que está em Cristo Jesus, mas que não vive no livre-arbítrio, ele deixa Cristo opinar na sua vida, para que ele seja salvo naquele grande dia. Aleluia.
Porque é interessante, meu querido irmão, irmã, é interessante essa mensagem. Quando você não procura examinar a palavra no seu conteúdo, na sua forma total, como ela é, você finda entrando em condenação só em você, na verdade, anula parte da palavra, porque você pega só um pedaço do texto que te interessa e despreza o resto. Porque condenação não há para quem está em Cristo Jesus, mas é para aquela pessoa que não anda segundo a carne, segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? Aleluia. Eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu tenho, na verdade, coisas que eu procuro, que eu olho assim e falo, poxa vida, aquilo ali podia satisfazer, na verdade, o meu momento, a minha vida, a minha necessidade, o meu desejo. Mas espera aí, mas se eu estou em Cristo Jesus, sou guiado pelo Espírito, é o Espírito que vai dizer se aquilo serve para mim ou não. É o Espírito que vai dizer se aquilo me edifica ou não. É o Espírito que vai falar se aquilo dali, aleluia, me coloca mais perto de Deus ou se me afasta mais de Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo de Jesus Cristo. Então essa mensagem, meu querido irmão, irmã, entenda, Deus me ama, Deus te ama. Deus quer me salvar, Deus ele quer te salvar. Mas Deus ele não interfere na tua escolha. Se você escolhe Deus, Deus se agrada da tua escolha. E Deus quer que você viva nele e para ele, para que ele possa conduzir os teus passos na presença dele. Mas se você diz, eu quero Deus, mas não quero Deus interferir na minha vida, Deus deixa você. Deus abre mão de você. Deus não vai revelar para você a essência dele. Deus não vai revelar para você a plenitude dele. Deus não vai revelar para você a soberania e nem a santidade dele. Porque a Bíblia fala que Deus ele é santo. É tanto que tem um mandamento na Bíblia que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não tem aquele culpado por inocente. Então entenda, quando você está na presença de Deus, e você na verdade diz, eu sou um cristão, mas eu não tenho zelo na verdade, em buscar o conhecimento, eu não tenho o cuidado de buscar o entendimento daquilo que Deus ele quer para mim, e eu uso o nome de Deus como se fosse um objeto, como se fosse um jargão popular. Deus está comigo, Deus é meu Senhor, Deus é o meu Salvador. Que nem tem muitas pessoas que usam muito o sangue de Jesus Cristo, como se o sangue de Jesus Cristo fosse o subterfúgio, né? Ou um jargão, na verdade, que dá a ele uma sensação de poder, de proteção. Ele não sequer, nem sequer se dá o trabalho de procurar um pouquinho entender. Por que sangue de Jesus? Qual o significado do sangue de Jesus? Esse sangue, na verdade, ele foi derramado uma vez, diz a Bíblia Sagrada, para a purificação de muitos. Esse sangue não se derrama todos os dias. Esse sangue não se derrama todos os dias. Foi derramado uma vez só, para a expiação de todos os pecados daqueles que já chegaram a ele, reconhecendo ele como Senhor e Salvador. Então entenda uma coisa, querido irmão, amada irmã. Quando você usa qualquer jargão, o nome do Senhor em vão, você está cometendo pecado. Você está brincando com aquilo que não se pode brincar. Aleluia. Então, quando você está, na verdade, na palavra, tem muitos textos na Bíblia Sagrada que falam, na verdade. Você vai, na verdade, no livro de Hebreus,